Se for bem discipulado, o cristão será melhor? Olá, amadas. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista, sobretudo sou servo do Deus Altíssimo. Vamos falar da lição 12, a urgência do discipulado. E essa lição tem o texto áureo que segue. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe será em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 16 a 20. E ainda em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, que passo a ler e comentar agora. Também lembro aí para você que, se ainda não fez, deixar aí o seu like, se você gosta do trabalho, né? Comente, curta, compartilhe e também veja aí a inscrição, mantenha-se inscrito no canal, isso tudo ajuda a nossa obra. Eu vou insistir, não recebo nenhuma monetização, não recebo nenhum recurso financeiro para fazer o que fazemos aqui. Minha recompensa, minha remuneração é tão somente de Deus. Digo tão somente porque vem apenas dele, mas é muito mais do que eu mereço. O Senhor me recompensa com muito mais do que eu mereço. A Ele seja a honra, a Ele seja toda a glória. Mateus, então, capítulo 28. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Os 11 discípulos vai se referir aos 11 apóstolos. Porque apóstolo de Jesus acabaram sendo discípulos também, né? Todos apóstolos são discípulos, mas nem todos discípulos são apóstolos. Porque discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. O mestre era Jesus. Então Jesus chamou cada um dos apóstolos e lhe ensinou as verdades do Evangelho. E os 11, mais uma vez lembrando, foram 12 apóstolos. Como é que está falando aqui 11? E entendi direito? É isso mesmo? Está escrito aqui 11. Porque a essa altura, Jesus falando, Jesus estava já ressuscitado, numa daquelas aparições que ele fazia ali por Jerusalém, pela Galiléia, e por cerca de 40 dias ele apareceu perante diversas pessoas. E esse aqui é um dos contextos, um dos momentos que Jesus aparece depois de ressurreto a pessoas normais, vamos dizer assim, que não haviam morrido, enfim, que estavam vivos como nós estaríamos se estivéssemos naquela época, naquele lugar. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Prossegue ainda a leitura recomendada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47.
versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E versículo 47, fechando essa leitura recomendada. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Acrescentava o Senhor à igreja quer dizer que o Senhor enviava pessoas para a igreja. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a urgência do discipulado. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. Sendo capítulo 1, o que é o discipulado? Capítulo 2, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Capítulo 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso deriva discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Abro aspas. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Fecho aspas. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, significa fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Ele quem? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre aspas. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fecha aspas. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos,
sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Esse elenco de cadeiras que a gente falou aqui do curso de teologia, evidentemente que eu estou falando do curso de teologia com a modalidade cristã evangélica, né? E ainda cristão evangélico pentecostal, porque pode sempre ter alguma variação de uma denominação para outra, que não seja pentecostal, e se não for evangélico, então aí será uma outra realidade, e não é nem objetivo nosso aqui entrar em detalhes. A síntese do tópico 1, o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Capítulo 2. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. A palavra, a autoridade das Escrituras, é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Estamos na lição 12, mas na lição 8 falamos dos 5 solas. Muita gente aí vai estar lembrado, né? 5 solas da Reforma Protestante. Você não entendeu errado não, tá? 2 no masculino, 2, 5 solas. E aí a gente explicou que isso é uma expressão latina, né? É do latim. Então, o primeiro sola é sola scriptura, que é traduzido por somente as Escrituras. E essa lição 8 ela ainda está disponível aí no nosso canal, né? Mas também não podemos dizer até quando, porque os dias são maus. Mas, pelo menos essa parte aqui eu vou deixar aí, dar mais essa colher de misericórdia, né? Porque são 5 solas, então vamos lá. Sola scriptura, somente as Escrituras. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo gloria, glória somente a Deus. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e, depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Jesus dizia, né? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o ajudador, a saber, o Espírito Santo, que convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Eles ainda nos ensinam, quer dizer, os apóstolos daquela primeira geração ainda nos ensinam pelo que eles deixaram escrito na Bíblia. Também falei isso, né? Palavra de Deus, a gente usa essa expressão para falar das Escrituras literalmente. Vou ler aqui um texto da Palavra de Deus, aí eu estou lendo ali a Bíblia. E também é usado para a gente falar da exposição da Bíblia, segundo as revelações de Deus,
quando a gente está fazendo esse trabalho aqui, a gente está fazendo um vídeo sobre a Palavra de Deus, estamos ministrando a Palavra de Deus. Então é importante ter essa noção clara de contexto, de quando é uma coisa e quando é outra. Em Atos capítulo 2, versículos 42 a 46, que lemos inicialmente, né, na leitura recomendada, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da Nova Aliança ou Novo Testamento. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ainda em relação ao texto de Atos lido no início, a Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Serviço é um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na igreja primitiva em Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Grande comissão, essa expressão não aparece na Bíblia escrita com esse nome, né? Mas é aquele conjunto de ordenanças que o Senhor Jesus deixa aos discípulos depois de ressurreto. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a parte que está em Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 17. Aí esse texto, essa ordenança que evidentemente aparece em Mateus com uma redação um pouco variada, um pouco diferente, mas é isso que chamamos de a grande comissão. A síntese do tópico 2. O tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Capítulo 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de uma opção, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Vou abrir um parêntese aqui para dizer que dentro da nossa realidade, uma boa maneira, uma maneira eficiente
de praticarmos o discipulado é a escola dominical. É claro que quando isso for viável, né? Então, até respondendo à pergunta de abertura, o cristão será melhor se ele for bem discipulado? Certamente que sim. O discipulado faz muita diferença e nas igrejas, né, que apresentam essa estrutura, a escola dominical funciona muito bem, conforme o porte da igreja, a realidade da igreja, começa com classes desde infantis até classes para as pessoas idosas, enfim, e isso aí ajuda muito para quem é novo convertido. E aí, mas e quem depois de um certo tempo também fica, porque a gente depois mesmo, um bom tempo, é gostoso a gente ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir, eu fico muito feliz de ouvir a palavra de Deus, principalmente quando cita os versículos bíblicos. Eu gosto de citar os versículos bíblicos e gosto de ouvir quando alguém está citando. Isso me alimenta. Não sei também como explicar. Talvez vários irmãos que estão me assistindo tenham essa mesma experiência. É gostoso a gente ouvir a palavra de Deus. Quando a gente tem um ministério de pregar, de ensinar, a gente também gosta de fazê-lo, mas de uma forma ou de outra, o cristão que está no Espírito, que é nascido de novo, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Abre aspas, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecha aspas. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Quanto ao crescimento numérico, o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, além de formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, ele, o apóstolo Paulo. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. Sempre que falo isso, me lembro de dar mais uma pincelada, né? Naquele momento ali, início do Novo Testamento, a origem das Escrituras, da Bíblia, era o quê? O Antigo Testamento, e o Antigo Testamento havia sido escrito por judeus. Deus fez o pacto com Abraão e, a partir dali, formou-se o povo judeu. E essa expressão gentio é para designar quem não era judeu, a partir desse momento, a partir da criação desse povo pelo próprio Senhor. E às vezes fala judeus e gentios, e às vezes fala judeus e gregos. É porque grego, ele, na época, agora já no Novo Testamento, né, ali, principalmente no primeiro século, estava muito presente a cultura grega. O Império Grego ele teve uma coisa muito rara. Ele foi dominado militarmente, né, logicamente, então administrativamente, mas ele manteve a sua cultura e, pelo contrário, os seus ensinos, principalmente na parte de filosofia, né, vem muita coisa dos gregos, e eles ainda ensinaram, e até o próprio idioma. Isso então é difícil a beça, um povo, imagine, um povo ser vencido na guerra e manter seu idioma e ainda expandir. Pois é, isso aconteceu no caso do grego. Então, quando há essa dicotomia, né,
de falar judeus e gregos ou judeus e gentios, a ideia é que está falando de todas as pessoas que estavam ali, que eram principalmente ali naquela época. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso. Barnabé não hesitou em buscar a Paulo para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. A síntese do tópico 3, o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Concluindo, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Aproveitando o ensejo, no capítulo 2 falamos do legado dos apóstolos e aproveito para lembrar que eu defendo que esse termo apóstolo não deveria ser usado nos dias atuais. E apresento 5 características dos apóstolos dos dias de Cristo, os apóstolos que foram daquela primeira geração, do primeiro século, com as pessoas, os irmãos que atualmente se designam ou foram ou receberam esse título por qualquer que seja a circunstância. Então, 5 características dos apóstolos do primeiro século que são bem diferentes da nossa realidade. Umas são totalmente diferentes, outras são um pouco diferentes. E se eu não entrar em tantos detalhes, eu deixo então para a sua meditação sobre o que representava isso naquela época, ali no primeiro século. Primeira geração, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo Mateus e assim por diante. 11 dos apóstolos da Bíblia receberam o chamado do Senhor Jesus quando humanizado. 11, porque Judas a gente acaba não contando, né? Com Judas seria 12, mas aí depois Judas sai. Aí depois, conforme a linha teológica, a gente vai dizer que o substituto dele foi Marcos, ou vai dizer que foi Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo. Então, por isso que eu coloquei aqui 11. Mas vai se aplicar isso aqui que eu falei ao apóstolo Paulo. A aparição de Jesus para o apóstolo Paulo foi diferente. Jesus já havia ressuscitado, mas ainda assim foi diferente. Para alguém que tenha uma experiência posterior, até nos nossos dias, né? A gente vê testemunhos de arrebatamento, enfim, é uma realidade diferente do que foi a do apóstolo Paulo. E até o restante das outras características vão ajudar nesse entendimento, vai ajudar a você entender por que eu penso assim. A segunda, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam na igreja, sendo que Ananias e Safira, um casal de discípulos, mentiram nesse quesito e foram mortos pelo Espírito Santo. 3. Terceira característica dos apóstolos. Eram usados por Deus para operar muitas maravilhas. Era maravilha de todo o tempo. Acho que na lição passada a gente falou sobre isso. Era o mesmo apóstolo, Deus usava para
expulsar demônios, para impor a mão e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, para curar o aleijado passar a andar, curar o cego passar a enxergar. O caso de Pedro teve caso até de ressurreição de Dorca, né? São testemunhos muito fortes, e isso tudo, e além, claro, essa é a parte que eu enfatizei, acho que na lição passada, além, claro, da pregação com ênfase da palavra de Deus, com o ensino aprofundado da palavra de Deus. Quarta característica, serviram de referência para as Escrituras do Novo Testamento. O que é isso? Durante esse primeiro século, ainda estava em formação o cânon do Antigo Testamento e foi se formando o cânon do Novo Testamento. Cânon quer dizer o quê? O conjunto de livros que receberam essa modalidade de inspirado, livros inspirados, porque várias coisas eram escritas, vários livros, mas havia uma preocupação. No Antigo Testamento foi um critério, mas ele é um pouco parecido no Novo. Mas no Antigo Testamento ele já estava até um tanto quanto formatado, porque do último livro até os dias de Jesus a gente já teve ali mais de 400 anos. Então esse amadurecimento já havia, mas a dificuldade maior era agora formatar esse Novo Testamento. E um dos critérios para, uma vez examinando aquele livro, isso, a liderança cristã da época, do primeiro e do segundo século, examinando o livro, uma das características era olhar para aquele texto e saber se ele tinha apostolicidade. O que é isso? Se ele era autêntico e se ele era escrito por um apóstolo ou por alguém que tivesse andado com um apóstolo, que tivesse muito próximo de um apóstolo. Lucas, por exemplo, foi muito próximo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega a escrever: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Aí Marcos é muito próximo de Pedro. Então, isso se chama apostolicidade, e isso serviu de argumento para criar os livros canônicos, as Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Isso é irrepetível. Só os apóstolos do primeiro século, da primeira geração, puderam dar essa contribuição, porque o cânon, então, se fechou. E a quinta é que os apóstolos daquela primeira geração, do primeiro século, não recebiam salários das igrejas, nem carros e nem casas luxuosas. Não recebiam. Por essa razão, então, como eu comecei dizendo, eu não acho razoável que nos nossos dias, século XXI, alguém se denominar apóstolo. Eu não acho correto, eu não faria isso, eu acho que é um equívoco até. Eu acho que não deveria. Esse nome, ele... Não que as pessoas eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, como escreve o apóstolo Tiago, mas eles fizeram parte de uma realidade completamente diferente da realidade de nossos dias. Logo, não cabe isso. E com isso, nós encerramos essa lição. Se gostou, dê um like, curte, abençoe outras pessoas, compartilhando. Verifica aí se você está inscrito no canal. O inscrito tem que ficar cinza. Aí está lá escrito, inscrito. Se estiver vermelho, você não está inscrito. Às vezes alguém esbarra lá e se desinscreve. Não deixe isso acontecer com você. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.